Ao ser conduzido de volta à entrada do templo, Ezequiel viu algo maravilhoso que retratava uma imagem fascinante do poder transformador, da cura e da provisão generosa de Deus, o rio da vida, que será o nosso assunto de hoje no penúltimo capítulo da nossa série. Provavelmente, quem conduziu Ezequiel nessa nova etapa da visão foi o ser angelical que voltou à cena com o seu cordel de medir. Dessa vez, Ezequiel viu algo que nunca tinha visto antes, um rio fluindo diretamente do templo, da casa de Deus. Em toda a sua história registrada, Jerusalém nunca teve um rio assim. Havia riachos e fontes, mas nunca um rio rico e poderoso fluindo desta parte da cidade. Na geografia semiárida de Israel, um rio como este era uma bênção e um milagre. Ele traria vida, crescimento, vitalidade, renovação, esperança e segurança. Historicamente, Jerusalém não está localizada diretamente ao longo de um rio de grande porte, mas durante a Era do Reino, ela terá um rio como nenhuma outra nação já teve. A princípio, as águas eram em pequena quantidade, mas foram aumentando ao ponto de borbulhar. O guia de Ezequiel seguiu o curso do rio enquanto ele fluía na direção leste para fora do templo. Aquele não era um rio para Ezequiel simplesmente olhar ou admirar. Ele precisava entrar. De algum ponto, o guia angelical mediu 500 metros e entrou junto com Ezequiel nas águas, que lhe batiam apenas nos tornozelos. E o anjo continuou seguindo o fluxo do rio e trouxe Ezequiel com ele mais 500 metros. E assim continuou em cada ponto de medição, começando na profundidade do tornozelo, depois até seus joelhos, depois sua cintura, e logo chegou ao ponto em que Ezequiel só poderia prosseguir a nado. Fundamentalmente, isso mostra a natureza milagrosa de um rio real em um reino messiânico real futuro. No entanto, por analogia espiritual, há uma imagem poderosa de progresso e profundidade na nossa vida espiritual. Quando lemos esses versículos, sentimos um chamado para ir mais fundo. Precisamos que a profundidade dos tornozelos da caminhada seja trocada pela profundidade dos joelhos que oram, e depois pela profundidade dos lombos da pureza, e então pelo comprimento, profundidade, largura e altura do amor de Cristo. Quando ficou claro que as águas já estavam muito fundas para Ezequiel, o anjo disse ao profeta para refletir sobre o que ele tinha visto e experimentado. Depois, trouxe o profeta de volta à margem. Uma vez fora do rio, Ezequiel notou a grande quantidade de árvores ao longo dos dois lados do rio. Então o anjo passou a descrever as propriedades milagrosas desse rio. À medida que o rio fluísse, ele iria em direção leste, desceria o vale do Rio Jordão e entraria no Mar Morto. Como nós sabemos, o Mar Morto é um mar extremamente salgado, onde não há nenhum tipo de vida. Mas o anjo disse que quando as águas do rio chegarem no Mar Morto, as águas desse mar ficarão saudáveis. O milagre envolverá neutralizar os produtos químicos nocivos na água, para que ela se torne fresca. Ali haverá uma grande quantidade de peixes. Isso pode ser cumprido literalmente, como também é um símbolo adequado da obra atual de Cristo por meio do seu evangelho. Há também um ponto óbvio, mas que pode ser negligenciado aqui. Deus se importa com o meio ambiente e promete restaurá-lo. Apesar de muitos adorarem a criação em vez do Criador, o próprio Deus se importa com a sua criação. Sua salvação e obra de redenção se estendem também à restauração da terra. Entretanto, certas áreas perto do Mar Morto manterão suas antigas características. A preservação de alguns bolsões de salinidade pode ser intencional, reconhecendo o benefício econômico dos minerais encontrados dentro e ao redor do Mar Morto.
Afinal, o sal é mais do que um tempero valioso e um agente de preservação. O anjo disse ainda que ao longo das margens do rio haveria todo tipo de árvores, com folhas que não murchariam e que nunca deixariam de dar frutos, e que suas folhas seriam usadas para fins medicinais. Os versículos 13 e 14 enfatizam que esta não seria uma terra simbólica ou espiritual. Deus deu fronteiras específicas para demarcá-las. Haverá terra real que será dada às 12 tribos reais de Israel. Embora a nação tenha sido dividida politicamente por quase 400 anos, tanto Ezequiel quanto os outros profetas viram o futuro do povo de Israel como uma nação unida com as 12 tribos. Começando com José, Deus disse que ele teria duas partes, divididas entre seus dois filhos, Efraim e Manassés. O Senhor enfatizou que esta concessão da terra no reino milenar seria o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e frequentemente repetida ao povo de Israel. Usando marcos no norte, leste, sul e oeste, Deus descreveu as fronteiras de Israel no período do Templo de Ezequiel, um período considerado como o reinado milenar de Jesus, o Messias. Os comandos repetidos para dividir a terra indicam que esta é uma terra real, não uma representação espiritual. A melhor maneira de entender isso é que esta divisão da terra ainda está por vir, no período no qual o mundo será governado de forma direta por Jesus, o Messias. As cotas gerais de terra foram atribuídas a cada tribo. Dentro de cada cota tribal, porções particulares de terra seriam atribuídas às famílias por lote. Note que a terra prometida neste período não será somente para os israelitas. Haverá pessoas de outras terras e grupos étnicos vivendo lá também. Por ordem de Deus, essas pessoas deverão ser tratadas como nativas entre os filhos de Israel. Eles terão até direitos de herança. A lei de Moisés já trazia as diretrizes de um tratamento humano para os estrangeiros que viviam em Israel, mas a ordem em Ezequiel vai muito além da legislação de Moisés. Eles terão direito ao mesmo tratamento que os israelitas nativos. Com isso, nós vemos que finalmente as distinções entre estrangeiros e israelitas serão eliminadas. Ezequiel 47 retrata a imagem fascinante do poder transformador, da cura e da provisão generosa de Deus. Reforça a crença de que mesmo na desolação, Deus pode trazer renovação e vida. Essa visão profética serve como um poderoso lembrete da promessa divina de restauração, abundância e inclusão no seu reino eterno. E no capítulo de amanhã, nós vamos ver que, apesar dos fracassos e da desobediência do povo de Deus no passado, a fidelidade de Deus permanece. Ele ainda deseja habitar entre o seu povo. Não perca o último capítulo da nossa série, amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!